Senhoras e senhores investidores, muito bem-vindos a mais um vídeo à semana. Vamos hoje falar sobre o que está acontecendo nos mercados europeus, americanos e quais são as tendências e previsões que temos para esta semana. Fique conosco. Sejam novamente bem-vindos. Então, vamos iniciar a falar do que está acontecendo hoje. Tivemos hoje uma notícia que nos mercados europeus, os principais índices bolsistas, a CMVM das principais praças, tomou a decisão hoje de suspender as vendas a descoberto, ou seja, operações em short selling no mercado de ações. Isso deverá, por sua vez, acalmar os mercados, fazendo com que as quedas sejam menos intensas. Muito bem, diante dessa situação, vamos ver o que está se passando hoje então. O mercado SP500, que é o nosso índice de referência, o índice de referência americano das 500 maiores empresas. Veja que o mercado acabou de abrir, não faz muito tempo, fazem 25 minutos que abriu o mercado. Temos aqui uma queda bem menos acentuada hoje. Podemos ver aqui que os índices americanos variam entre quedas de 0,85% até 2% aproximadamente. Nos índices europeus, as quedas variam. Temos até mercados positivos e temos mercados negativos, na ordem de 1,73% e estando positivos até um máximo de 1%, 1,5% aproximadamente. Vamos então olhar individualmente. O SP500. Tivemos uma abertura aqui com alguma volatilidade, como os senhores podem ver. Assim como havíamos comentado já na semana passada, o que era previsível que tivéssemos o SP500 na zona dos 2.340 pontos, acreditamos agora que, com o fecho das operações em short selling, o mercado deva se manter mais calmo, ou seja, deva se manter aqui em alguma lateralidade nesta zona dos 2.380 pontos. Para quem não sabe o que é o short selling é uma operação a descoberto, ou seja, você pode investir tanto ou neste caso especificamente é possível investir na desvalorização das ações, ou seja, você pode vendê-las para depois recomprar mais abaixo. Nos nossos vídeos sobre ensinos, vamos falar sobre o short selling, vamos explicar exatamente como esta operação funciona. Este vídeo é dedicado à análise do mercado, mas é neste sentido em que o mercado deve manter-se estável nesta zona. Uma zona para acompanhar. Caso haja ruptura desta zona demarcada em amarelo, o mercado poderá fazer uma correção ainda maior para os próximos níveis ou próximo patamar, que seria mais ou menos na altura dos 2.000 pontos. Esse é o panorama para o SP500 para esta semana. Em princípio, julgamos que a melhor situação é estar a acompanhar o mercado e ver como ele vai se comportar nesta zona, que tipo de reação os preços vão fazer nesta zona. Caso viemos a verificar que há efetivamente uma pressão compradora nesta zona, poderá ser interessante assumir uma posição longa nesta zona. Para já ainda conseguimos verificar que ainda existe pressão vendedora nesta zona. Podemos ver na vela de hoje que os compradores tentaram levar o preço até lá em cima, mas os vendedores entraram com mão forte, com mão pesada e já estamos quase a cotar em mínimos do dia. Nasdaq. Situação semelhante, vive o Nasdaq, estando também numa zona de interessante suporte neste momento, também a viver a mesma situação que o SP500, ou seja, momento para observar o comportamento do preço, a pressão compradora nesta zona. Dow Jones também encontra-se numa zona de suporte que vem desde dezembro de 2016, poderá vir a ser
uma zona também interessante para observarmos. Caso perca esta zona de suporte, as coisas para o Dow Jones poderão ficar um pouco mais agravadas. Nesse momento é o índice que apresenta maior fraqueza, sendo que o próximo patamar que poderíamos verificar aqui seria na casa dos 18 mil pontos aproximadamente para o Dow Jones. Portanto, estamos a falar aqui ainda um potencial de queda, caso haja ruptura, em torno de 10% ainda. Portanto, importante observarmos o comportamento dos índices nesta zona. O nosso índice de referência para o mercado americano será sempre o S&P 500. Este é o pai de todos os índices. É por aqui que nós observamos o comportamento de todo o mercado. Caso o S&P 500 consiga manter-se nesta zona dos 2.300 pontos, 2.330, provavelmente assistiremos aqui um rebote, ou seja, um pullback até a zona aproximada dos 50% de FIBO. Portanto, temos que acompanhar aqui. Em relação aos mercados americanos, a França é um dos índices que mais sofre hoje, em razão dos aumentos dos casos do coronavírus. Os senhores sabem que a Europa, nesse momento, é o centro da epidemia, mas também temos aqui a zona dos 3.500 pontos para o índice francês, que poderá vir a ser uma zona interessante. Uma zona onde encontramos um suporte oblíquo de longo prazo e um suporte horizontal de mais curto prazo. Poderá ser uma zona interessante também para vigiarmos. Caso perca este suporte, as coisas realmente poderão agravar-se em relação a este índice. A Alemanha, um dos índices mais importantes em termos europeus, um país que sofre também bastante hoje com o coronavírus, muito embora o número 1 seja Itália, em segundo lugar Espanha, em terceiro Alemanha. E já, infelizmente, em quarto lugar vem Portugal, que já estamos aqui com praticamente 500 casos confirmados de coronavírus. Portanto, esta zona dos 8.000 pontos para o DAX, para o índice de referência alemão, uma zona bastante importante. Zona de 50% de FIBO de todo este período de alta, desde 2003 até a recente queda, sendo que também será uma zona a vigiar-se, podendo ser interessante caso os preços mantenham-se nesta zona, assumir uma posição longa no DAX nesta zona, com uma perspectiva bastante interessante. Vamos ver aqui o que poderíamos falar em termos de take profit. Bastante interessante. Temos aqui a zona de 38,2 de FIBO, que poderia ser o nosso primeiro take profit, e a zona dos 61,8 de FIBO como o nosso segundo take. Estaríamos a falar aqui de um potencial para o nosso primeiro take profit de 28%. Um trade bastante interessante, sendo que o preço suportando-se nesta zona, vamos eliminar daqui essa análise para que fique mais claro. O preço suportando-se nesta zona, teríamos aqui um stop loss bastante curto, por baixo desta zona, para um ganho potencial de até 28%, ou seja, teríamos um stop aqui, qualquer coisa na ordem dos 5% ou 6%, dependendo da nossa zona de entrada. O ideal seria tentarmos entrar aqui na zona dos 7.950 pontos. Esta seria uma entrada ideal. O índice espanhol também é um dos mais penalizados agora, com tudo que está acontecendo em razão do coronavírus. A Espanha tem tido muitas mortes. Foi o primeiro país a tomar medidas em relação ao cancelamento das operações em short selling. Também vemos aqui que o próximo suporte estaria na zona dos 5.433 pontos. Portanto, ainda teríamos aqui algum potencial de queda neste índice. Para já, no momento em que ele se encontra, não seria muito interessante a negociação, porque teríamos um stop bastante alargado, estaríamos a falar em 13%.
um índice a acompanhar. Em relação ao mercado cambial, euro-dólar. O euro-dólar hoje a corrigir. Neste momento encontra-se numa zona de suporte, mas, podemos ver aqui, encontra-se numa zona de suporte, mas não sendo interessante a sua negociação. Por quê? Porque estamos justamente a meio de um canal baixista, onde temos aqui o nosso suporte, vamos até trocar a cor disto, e temos aqui a nossa resistência. Portanto, o euro-dólar é um par cambial que nesse momento nós nos interessamos em comprá-lo nesta zona ou vendê-lo nesta zona. A meio do caminho não nos torna interessante em razão da gestão do nosso risco. Se comprássemos aqui, teríamos o nosso stop numa zona de 3%. Se vendêssemos nesta zona, teríamos o stop na zona dos 4%. E teríamos aqui um take profit de, neste caso, de 3%. Estaríamos a arriscar perder 4% para ter um lucro de 3%. Portanto, é um par que nesse momento não vale a pena negociar. Nesse momento ficamos a olhar para o euro-dólar, vamos ver se ele vai se suportar nessa região, ou seja, procuramos vendas nesta zona e procuramos compra nesta zona. Commodities. As commodities, na nossa análise, achamos que temos aqui boas oportunidades nas commodities que se aproximam. Temos a soja aproximar-se de um patamar interessante de compra. Temos o algodão também aproximar-se de uma zona muitíssimo interessante de compra, um suporte de bastante longo prazo, onde poderia vir a ser interessante assumir uma posição nesta zona. Uma posição comprada nesta zona, com um take profit de aproximadamente 23%, sendo que teríamos um stop loss aqui na zona de 2%, ou seja, estaríamos a arriscar aqui 2% do nosso capital para obter um possível ganho de 23%, um trade bastante interessante a acompanhar. Milho. Da mesma forma, temos o milho numa zona de suporte também bastante interessante, onde esta zona é a zona que nos interessa comprar o milho, na zona dos 346 dólares. Estaríamos aqui a arriscar 2% do nosso capital em stop e objetivando, teríamos aqui um objetivo pré-estabelecido, um primeiro take profit na zona dos 368, ou seja, com 6%, e um segundo objetivo com 11%. Também um trade a observar-se. O açúcar também é um trade que estamos a acompanhar, também um trade com bastante potencial para os próximos dias. Um trade que nos interessa assumir uma posição comprada nesta zona, demarcada em amarelo. Por quê? Vemos que existe aqui a possibilidade de que o açúcar venha a fazer um triplo fundo nesta zona, onde teríamos aqui um stop loss para a nossa operação, assumindo uma posição nesta zona dos 9,90, abaixo dos 10 euros. Teríamos por aqui um stop loss na ordem dos 6 ou 7%. E teríamos um potencial aqui de 47% neste trade. Um trade bastante interessante a acompanhar também, vendo como o preço vai comportar-se nessa zona. Senhoras e senhores, para hoje é o que temos aqui descrito. O mercado vive um momento bastante nervoso, um momento de um certo pânico. Pensamos que a operação determinada pela ESMA hoje da suspensão das operações em short selling deverá acalmar os mercados. Portanto, nos próximos dias podemos ter oportunidades mais interessantes. Não esqueça de deixar o seu gosto no nosso canal, ativar as notificações para que você receba semanalmente todos os nossos conteúdos. Lembre-se, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.